A língua portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Bruna. Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e a nossa aula de hoje será sobre período composto por coordenação. Antes de entendermos esse assunto, vamos ver aqui alguns conceitos que nós já estudamos. O que é um período simples? Período simples é aquele que é composto por apenas uma oração. Vejam só esse exemplo. Ele descansou nas férias. Vejam só, aqui nós temos um exemplo de período simples porque dentro dessa oração nós possuímos apenas um verbo e nós sabemos que a quantidade de verbos é que delimita a quantidade de oração. Portanto, ele descansou nas férias e a gente vê um exemplo de período simples. Agora, o que é um período composto? Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Aqui nós temos um exemplo de período composto, porque nós temos a presença de mais de uma oração. Quantas orações eu tenho aqui, gente? Eu tenho 4 orações, porque eu tenho 4 verbos no período. Certinho? Agora que entendemos a diferença entre período simples e período composto, vamos ao conceito de período composto por coordenação. O período composto por coordenação é constituído de orações coordenadas. Gente, e o que são orações coordenadas? Nós podemos classificar as orações coordenadas em 2 tipos, que são elas: as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Gente, os termos são complicados, mas não é tão difícil de compreender esse conteúdo. O que vem a ser uma oração coordenada assindética? A palavra assindética, ela vem da palavra síndeto, e síndeto significa conectivo. Uma oração coordenada assindética vai ser aquelas orações que não têm conectivo entre si. Por isso, oração coordenada assindética. Já nas orações coordenadas sindéticas, a gente vai perceber que vai haver presença de orações coordenadas entre si e entre essas orações vai haver a presença do síndeto, que é justamente os conectivos. E esses conectivos que ligam essas orações são chamados de conjunções. Vocês já ouviram falar nesse termo, conjunções? Agora nós vamos ver um exemplo de oração coordenada assindética. Vejam só esse exemplo. Raspou, achou, ganhou. Nós temos aqui um período composto por uma oração coordenada assindética. Por quê, gente? Porque entre essas 3 orações aqui, são 3 orações. Por que são 3 orações? Porque nós temos a presença aqui de 3 verbos. Entre essas 3 orações não há presença de conectivos. Portanto, ela é classificada como oração coordenada assindética. Olha só esses outros exemplos aqui. Avancei lentamente até o bueiro, sentei-me. Quantas orações eu tenho aqui? Temos 2 orações. E elas estão coordenadas assindeticamente, porque entre essas 2 orações não há a presença de conectivos, de conjunções. E o próximo exemplo, Jonas dá o sinal de partida, as lanchas se movimentam lentamente, os saveiros acompanham. A gente percebe aqui a presença de 3 orações. Por quê? Porque nós temos a presença de 3 verbos, que são eles: o verbo dar, o verbo movimentam e o verbo acompanham. E a gente pode classificar essa oração como coordenada assindética, porque entre essas orações não há a presença de nenhum conectivo, certo? E vale lembrar também que as orações coordenadas assindéticas, elas se separam através de uma pontuação. E que pontuação é essa? É justamente a vírgula. Percebam que todos os exemplos que eu coloquei aqui, entre uma oração e outra, a presença da vírgula aconteceu. Certinho?
Agora nós vamos ver um exemplo de oração coordenada sindética. Recebeu a notícia e deu pulos de satisfação. Percebam que aqui há a presença de duas orações, porque nós temos dois verbos, o verbo recebeu e o verbo deu. Entre essas duas orações, a gente percebe que ela foi ligada pelo conectivo é. As orações coordenadas sindéticas possuem essa seguinte classificação, gente. Elas se dividem em 5 tipos, tá certo? Vai haver conectivos, vai haver síndetos que trazem para a oração a ideia de adição e acréscimo. E quando isso acontece, a gente vai classificar a oração como coordenada sindética aditiva. E quando eu tenho um período onde há um conectivo que estabeleça a ideia de oposição, adversidade ou contrariedade, a gente vai classificar a oração como coordenada sindética adversativa. Já em casos em que a gente vê a presença de conectivos que estabelecem uma ideia de alternância ou exclusão, você vai classificar a oração como coordenada alternativa. E em casos em que a gente percebe conectivos que trazem a ideia de conclusão, você vai classificar essa oração como oração coordenada conclusiva. E ao final nós temos conectivos que dão para a oração a ideia de justificativa ou motivo. Daí você classifica a oração como coordenada sindética explicativa. Vamos ao primeiro caso, que é o caso de orações coordenadas sindéticas aditivas. Elas expressam adição, uma sequência de informações. Eu trouxe para vocês as principais conjunções que trazem, que exprimem essa ideia de adição para as orações, que são elas, a conjunção e, nem, mas também, mas ainda, etc. Vejam esse exemplo, saiu cedo e voltou tarde. Nós percebemos que entre essas duas orações, elas têm a presença do conectivo e, portanto, você vai classificá-la como oração coordenada sindética aditiva. E nas orações coordenadas sindéticas adversativa, elas expressam uma ideia de oposição ou de contraste. Quais são as principais conjunções adversativas? São elas mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, senão. Nesse exemplo aqui, saiu cedo, mas chegou atrasada, nós vemos que há a presença de duas orações que estão sendo ligadas por um conectivo, por uma conjunção adversativa. Quando isso acontecer, você vai classificar a oração, o período como oração coordenada sindética adversativa. As orações coordenadas sindéticas alternativas expressam uma ideia de exclusão, de alternância. Quais são as principais conjunções alternativas? Ou, já, ora, já, quer, etc. Nesse exemplo aqui, ou você estuda ou você trabalha. Percebam que as conjunções alternativas, elas funcionam em pares e ela traz a ideia para a oração de exclusão ou de alternância. Então, nesse período aqui, você vai dizer que nós temos exemplo de oração coordenada sindética alternativa. Agora a gente vai ver as orações coordenadas sindéticas explicativas. Elas iniciam a oração destinada a esclarecer ou explicar o sentido da anterior, dando um motivo. Quais são as principais conjunções explicativas? Nós temos as conjunções pois, porque, que. Por exemplo, saia cedo,
pois o trânsito está intenso. Nós temos a conjunção explicativa pois, que está estabelecendo uma relação entre a primeira oração e a segunda. E lembrando que a segunda está explicando o que foi dito na oração anterior. As orações coordenadas sindéticas conclusivas expressam a ideia de conclusão, ligam as orações das quais a segunda exprime uma conclusão do que é afirmado na primeira. As principais conjunções conclusivas são logo, pois, portanto e então. Nessas orações, não saiu cedo, logo chegou atrasado, a gente vê a presença da conjunção conclusiva logo, que estabelece uma relação de sentido entre essas duas orações. É por isso que esse exemplo é classificado como oração coordenada sindética conclusiva. Na aula de hoje, nós aprendemos que o período composto por coordenação possui orações, que podem ser classificadas em assindéticas, quando não possuem conectivos, e sindéticas, quando possuem conectivos, que podem indicar ideia de adição, de oposição, de alternância, de conclusão ou de explicação. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau!